Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham tido um final de semana muito gostoso, de descanso, para que nessa nova semana que vamos começar a estudar, nós estejamos com total energia e vontade de aprender, beleza? Na aula passada deixou tarefa, né? Na última aula a gente respondeu, então. A gente fez a leitura da página 68 e nós fizemos a página 69 toda juntos, né? Então, nós fizemos do exercício 1 ao 5 juntos na última aula. E aí ficou de tarefa para vocês resolverem o final das questões sobre aquele texto do barco lá, do navio que foi encontrado, certo? Então, ficou a atividade 6, 7, 8 e 9 para casa. E hoje essa aula é para a gente corrigir essa tarefa juntos e vamos fazer daquele jeito que a gente está acostumado, que é corrigir a tarefa e responder o porquê disso ou o porquê está certo e o porquê não estaria certo se fosse de outro jeito, beleza? E aí, eu montei um slide com as respostas, tá? E com as perguntas, do mesmo jeito que a gente fez nas últimas aulas de exercício. E eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Na última aula eu li com vocês e fui explicando mais ou menos o que era para ser feito em cada atividade da 6 a 9, ok? Aí eu vou, então, compartilhar a tela aqui, só um pouquinho. Compartilhar a tela. Opa, não foi? Compartilhar a tela, agora foi. E vamos abrir aqui o nosso slide. Então, essa é a nossa aula 11. E vamos resolver os exercícios do 6 ao 9. Eu acredito que tenha sido fácil, né? A resolução desses exercícios, porque nenhum aluno me procurou para fazer pergunta, tirar dúvida, né? E aí, para responder do 6 e o 7, tinha aqui no final da página 69, embaixo do exercício 5, falando quais os trechos eram necessários ler para responder a questão 6 e 7. Então, eu vou reler esses 3 trechinhos aí com vocês para a gente conseguir resolver o 6 e o 7 juntos, ok? Então, no trecho 1, peraí, e a gente tenta se iludir achando que não precisa do óculos, e a gente precisa, né? Vamos lá. Então, o trechinho 1, para responder a questão 6 e 7, ele começa assim. Releia os trechos. Trecho 1. Um navio grego que naufragou há cerca de 2,4 mil anos foi encontrado totalmente preservado no Mar Negro. Então a gente já sabe isso aí, né? Trecho 2. Segundo pesquisadores do projeto, a falta de oxigênio na área ajudou na conservação. É a segunda informação que nós vamos ter. 3. O que impressionou os cientistas é que o modo da embarcação coincide com um desenho feito em um antigo vaso produzido pelos gregos, de uma cena da clássica obra Odisseia. Aí vamos para a pergunta 6. A perguntinha do 6 fala: que trechos apresentam o fato confirmado? Comente. Então, aqui no 6, ele queria que você falasse qual daqueles 3 trechos que nós acabamos de ler fala de uma coisa que foi confirmada e não é um achismo, não é uma coisa que os autores acham ou não sobre o fato ocorrido. Deixa eu ver aqui uma coisinha rapidinho. Isso.
Ah, olha, dá para aumentar eu, gente. Descobrindo as coisas aqui com vocês. Enfim. Então, qual daqueles dois trechos? Vamos pensar. Trecho 1. Um navio grego, que naufragou há cerca de 2,4 mil anos, foi encontrado totalmente preservado no Mar Negro. Isso é um fato confirmado, porque ele foi encontrado. Então, a gente já sabe que o trecho 1 é um fato confirmado. Aí vamos para o 2. Segundo pesquisadores do projeto, a falta de oxigênio na área ajudou na conservação. Se o naufrágio, o navio que foi encontrado, ele estava em total preservação no Mar Negro, e aí os pesquisadores afirmam que foi a falta de oxigênio que ajudou nessa preservação, é outro fato que os cientistas eles estão comprovando no texto. Então, o trecho 2 também é uma confirmação do fato. Aí vem o trecho 3. O que impressionou os cientistas é que o modelo da embarcação coincide com um desenho feito em um antigo vaso produzido pelos gregos, de uma cena da clássica obra Odisseia. Isso aqui já não é um fato confirmado. Por quê? Coincide. Eles acham que esse navio, ele é parecido com o desenho que está lá na obra Odisseia. Então, não é o mesmo. Eles acham que poderia ser o mesmo, porque se parecem, mas não necessariamente é. Beleza? Então, o trecho 1 e 2 são fatos que são confirmados no texto. O trecho 3 não é um fato confirmado, tá bom? Então, aí, ó, vamos dar um tempinho para vocês conseguirem copiar. Bebel, vai deitar! Eu tô tentando trabalhar. Vai deitar! Aí o tempinho para vocês copiarem, tá? Qualquer coisa, se não deu tempo, dá uma pausadinha aí para irmos para o próximo. Agora foi. 7. Que trecho expressa opinião ou avaliação das personagens e das pessoas envolvidas, ou seja, os cientistas lá, né? Que a gente leu dos 3 trechos. O trecho 1, ele não está avaliando ou dando opinião, tipo, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente acabou de confirmar pela resposta das 6. Assim como o trecho 2 também. Mas vamos reler o trecho 3 para a gente ver o que a gente acha de opinião ou avaliação. O que impressionou os cientistas é que o modelo da embarcação coincide com o desenho feito em um antigo vaso produzido pelos gregos, de uma cena da clássica obra Odisseia. Tá, beleza, lemos o trecho. Esse trecho tem opinião, né? E qual é essa avaliação ou opinião? Essa avaliação é realizada quando os cientistas eles mostram que eles puderam observar as características do navio achado no Mar Negro com o navio que é da obra Odisseia. Então, isso é uma coisa que eles acham, é uma avaliação que eles fizeram a partir do que eles sabem sobre o desenho da Odisseia, da obra Odisseia, como que foi encontrado. Então, aí, na respostinha da primeirinha aí da 7 é o trecho 3, por esses motivos que eu acabei de falar. Tá? Aí, ó, bem, qual a palavra usada no trecho pode confirmar a ideia de que se trata de uma opinião ou de uma avaliação, e não de uma evidência do fato? Justifique. E aí? Vamos voltar lá no trechinho. O que mostra nesse trechinho 3 que é uma avaliação? O que é que mostra que os cientistas não estão mostrando um fato confirmado, e sim a opinião deles, a avaliação deles? Vamos pensar. É o verbo. O verbo impressionou, a palavra impressionou do verbo impressionar. Por quê?
isso não é um fato confirmado, só impressionou os cientistas que esses modelos eles eram parecidos. Então, a gente cria a impressão, a partir desse verbo, de que é algo que deixou eles, tipo, chocados, né? Mostra o palpite deles, mostra o porquê os dois serem parecidos é um palpite. Então, é o impressionou. A palavra impressionou, que é a resposta. Ó. Qual a palavra usada no trecho pode confirmar a ideia de que se trata da opinião ou avaliação e não de uma evidência ou fato. Então, tá aí, ó. Eu coloquei como A e B, não era A e B, mas é só para ficar mais fácil da gente entender qual a resposta a gente tá dando, tá? Então, essa daí é a respostinha da 7, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Copiem, respondam, verifiquem se está certo. E vamos para 8. A 8 falava assim: releia o trecho da notícia. 1. A embarcação tem 23 metros de extensão. 2. E, no caso da embarcação, foi construída 400 anos antes de Cristo. Então tá, a gente tem essas duas frases, né? Esses dois trechinhos. Vamos para as perguntas. Aí fala assim: esse período possui duas orações, conforme a numeração. Cada uma das orações é constituída por sintagmas nominais e verbais. Então, responda. Então, a gente já sabe que o 1 tem sintagma nominal e sintagma verbal, e o 2, sintagma nominal e sintagma verbal, ok? Aí vem a pergunta A. Identifique os núcleos dos sintagmas que compõem a oração 1 e transcreva-os. Depois, identifique os sintagmas nominais e verbais. Então, vamos lá. Como na aula ao vivo, quem estava presente na nossa aula ao vivo, a gente conseguiu retomar o que é sintagma, né? E o que é sintagma nominal e sintagma verbal, como achar os núcleos, principalmente, que era uma dúvida que a maioria teve. Então, vamos lá. A embarcação tem 23 metros de extensão. Qual é as palavras mais importantes? Quais são os meus substantivos e verbos aqui? Embarcação, substantivo. Tem, verbo, do verbo ter. Metros, substantivo, certo? E são as palavras que são de maior valor dentro dessa frase, dessa oração. Por quê? Se eu falasse assim, há 23 de extensão, o que tem 23? 23 o quê? De extensão? Como assim? Então, essas palavras, elas não trazem sentido. Agora, se eu falasse, embarcação tem metros, você vai saber que é uma embarcação que tem metros, que mede algum tamanho. Então, essas são as palavras de maior importância no trecho 1, beleza? Então, os núcleos do trecho 1 é embarcação tem metros, ok? Então, coloquei assim, o núcleo, 2 pontinhos, embarcação tem metros. Qual é o meu sintagma 1? Que é o meu sintagma nominal. E qual é o meu sintagma verbal? O meu sintagma nominal, o primeiro é a embarcação. Lembra que na aula de Tira Dúvidas ao vivo, a gente já fazia um tracinho. A embarcação fazia um tracinho. Tem 23 metros, outro tracinho. De extensão, outro tracinho. Então, a gente tem 3 sintagmas aí. Por quê? A embarcação é o meu sintagma 1, sintagma nominal 1. E o núcleo desse sintagma 1, embarcação. Tem 23 metros. Outro risquinho. É o meu sintagma verbal. E aí, o tem é o meu núcleo, porque é o meu verbo, né? O meu núcleo do meu sintagma verbal. E aí, depois, 23 metros de extensão é o meu segundo sintagma, porque é a minha segunda
unidade de sentido com um nome, com um substantivo, que no caso é o metros, certo? Então, coloquem aí. Eu vou passar aqui para frente. Ai, já vou dar a resposta da B daí. Eu já passo para frente para vocês copiarem essa ideia que a gente teve aí para responder A, beleza? Aí vamos para B. Identifica os núcleos dos sintagmas que compõem a oração 2 e transcreva-os. Depois, identifica os sintagmas nominais e verbais. Então, vamos lá. Quais são os meus núcleos? Vamos lá. E a embarcação foi construída 400 anos antes de Cristo. Vamos pensar, então, nos meus substantivos na oração 2. Embarcação foi, certo? Construída. Foi construída anos, certo? São os meus núcleos. E aí, o meu sintagma 1 e a embarcação, com o meu núcleo substantivo embarcação. O meu sintagma verbal foi construída 400 anos antes de Cristo, com o sintagma, ou com o núcleo foi, né? Foi construída, porque é o meu verbo foi, do verbo ir. E aí vem o sintagma nominal 2, 400 anos antes de Cristo. E o anos, como ele vem aí como o que nomeia o que aconteceu com a embarcação, quando a embarcação foi construída, ele é o núcleo, certo? Então, coloquem aí, ó. Deixei aí para vocês a resposta, ok? Aí, eu deixei um tempinho maior para a gente poder responder a 9. Porque ela é um pouquinho extensa, né? É um quadro um pouquinho extenso. Para corrigir, a gente demora um pouquinho mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver quantos minutos, né? De aula já foi, porque senão a gente excede o tempo. Aí vocês ficam maluquinhos, né? Então, vamos lá. Aí eu deixei na outra página, não deixei na página certa de copiar. Ai, olha essa professora, viu? Eu deixei assim, só para ter base aí do que era a tabela, porque infelizmente no meu PowerPoint aí, como outros meus slides, não deu para fazer essa tabela com nitidez. Mas acompanhem pela apostila, já que vocês estão corrigindo na apostila, certo? Então, vamos lá. A tabela, a questão 9, então, falava assim. Faça um levantamento dos verbos, indicando tempo verbal e justificativa de uso. Então, aí, lá na tabela, na primeira partezinha aí, ó, que tá azulzinha, fala assim, partes do texto. A segunda, verbo, locução verbal e tempos verbais. E aí, justificativa de uso em cada situação do texto. A gente havia feito juntos o do título, que a gente tinha encontrado 2 verbos lá, que é o encontrado, né? E eles estavam no presente, e a justificativa é que é para conferir a situação atual, é para fazer com que a notícia ela seja de forma atual mostrada para o leitor. Então, o do título a gente já havia feito juntos. Aí vem o subtítulo. E aí, o subtítulo, vamos voltar lá no texto. O subtítulo falava assim: o navio era usado para fins comerciais há mais de 2.000 anos. E aí? Eu tenho quantos verbos aqui? Era usado, certo? E aí, a gente grifava esses dois verbos, colocava lá como locução verbal, porque tá um do ladinho do outro, né? E aí, eles estão no pretérito imperfeito do indicativo, e o a, que também tá aqui, ó, há mais de 2.000 anos, também é verbo, o a. Porque é de haver, é de estar lá, né? É do verbo estar lá. Então, ele está no presente. Era para colocar aí. Então, aí eu coloquei justificativa do uso desses verbos era usado e o a como o uso do tempo
pretérito imperfeito, que é para indicar que essa ação ocorreu no passado, mas teve suas atividades interrompidas. Devido ao naufrágio, o uso do presente atemporal, que é o a, é porque se relaciona ao tempo, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, e aí a gente vai para o próximo, que daí é o primeiro parágrafo. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo, tá? Deixa eu voltar aqui. O primeiro parágrafo fala assim: um navio grego que naufragou há cerca de 2,4 mil anos foi encontrado totalmente preservado no Mar Negro, a 80 quilômetros da cidade de Burgas, na Bulgária, pelo projeto de arqueologia marítima do Mar Negro. Até agora, este é considerado o barco naufragado mais antigo do mundo. Então tá lá. A gente achou naufragou com o pretérito perfeito, ou seja, está no passado, e ele indica algo, né? Então ele é no passado e é no indicativo. O a que está no presente e o é que é presente também, né? Do verbo ser. E aí eu coloquei como justificativa de uso o uso do tempo do pretérito perfeito é para indicar que essa ação iniciou e acabou no passado. Lembra dessa aulinha que a gente fez? Pretérito perfeito, do pretérito imperfeito. E quando a gente fala de pretérito imperfeito é porque ela começou e terminou no passado, certo? Então, coloquem aí. Visto que o barco ainda se encontra no fundo do mar, ok? E aí, o uso do presente atemporal, que é de novo o a, né? É porque se relaciona ao tempo de novo. E aí, o uso do no presente indica que é um fato que ainda ocorre no momento da escrita do texto. Como o texto é notícia e ele precisa ser uma coisa atual, então eles estão usando esse presente ainda para indicar que ali no momento do texto aquilo estava acontecendo, certo? Aí vamos para o parágrafo 2. Fala assim: a embarcação tem 23 metros de extensão, o que equivale a aproximadamente 6 carros enfileirados, e foi construída 400 anos antes de Cristo. Ela foi localizada por câmeras especiais para filmagens, em águas profundas e mais de 2 quilômetros abaixo da superfície. Segundo pesquisadores do projeto, a falta de oxigênio na área ajudou na conservação. Então, nós achamos aí o verbo tem, equivale, foi localizada e o ajudou, tá? O tem está no presente do indicativo, né? O verbo ter, tem do verbo ter. Equivale, também está no presente, indicando alguma coisa. Foi localizado, eu tenho uma locução verbal e eu tenho pretérito perfeito. Por quê? Foi localizada. Foi no passado e foi localizada. Ou seja, quando localizou, acabou a ação. E o ajudou, que também é pretérito perfeito. Ele ajudou e acabou ali, tá? Então, também é pretérito perfeito. E também está indicando algo. Aqui, a gente só está trabalhando com o indicativo. A gente ainda não viu outros modos verbais, então, só o indicativo por enquanto. A justificativa de uso em cada situação do texto, então, o uso do tempo presente, lá do tem, do equivale, é que esse fato ainda ocorre no momento da escrita do texto. O uso do pretérito perfeito é para indicar que essa ação, a construção da embarcação, no caso, né, que foi localizada e o que o ajudou lá na embarcação, na construção, se iniciou e acabou no passado, beleza? E aí o terceiro parágrafo. Em 3 anos, o projeto já identificou 67 navios naufragados no mesmo local, incluindo embarcações do antigo Império Romano e um barco russo do século XVIII. E aí a gente achou, então, aqui nesse terceiro parágrafo, o verbo identificou. E ele está no pretérito perfeito, porque o uso de tempo do pretérito perfeito é para indicar uma ação que se iniciou e acabou no passado. Aqui foi que os navios identificados pelo projeto dos cientistas, dos pesquisadores, eles foram encontrados e já ocorreu tudo isso no passado e ficou lá, beleza?
4º parágrafo. O navio, caracterizado como mercante, realizava transações comerciais com outras civilizações da época. O que impressionou os cientistas é que o modelo da embarcação coincide com um desenho feito em um antigo vaso produzido pelos gregos, de uma cena clássica da clássica obra Odisseia, escrita por Homero. Então, esse era o nosso parágrafo 4. Então, a gente achou o verbo realizava, que está no pretérito imperfeito do indicativo. Achamos impressionou, que está no pretérito perfeito do indicativo. Que é o verbo ser do presente do indicativo. E coincide, que também está no presente do indicativo. Beleza? Então, o uso do tempo do pretérito imperfeito é para indicar que essa ação ocorreu no passado, mas teve suas atividades interrompidas, lá devido ao naufrágio, né? Devido ao navio ter afundado, ele não pôde dar continuidade e terminar a sua missão. Então, não tem como ser pretérito perfeito. Por quê? Quando eu tenho pretérito perfeito, eu tenho uma ação que começa no passado e termina no passado. Aqui é o pretérito imperfeito que aconteceu, realizava. Ele começou a realizar alguma coisa e não terminou. Pretérito imperfeito, certo? E impressionou, pretérito imperfeito também, por quê? Ele impressionou, ele fez, mas não acabou, tá? Então, também pretérito, ele impressionou, tá vendo a terminação? Realizava e impressionou, ele fez isso no passado e terminou no passado, beleza? Então, é o uso do tempo do pretérito perfeito. É para indicar que essa ação impressionou os cientistas, iniciou e acabou no passado. O uso do tempo do presente indica que este fato ainda ocorre no momento da escrita do texto. Então, o coincidir e o é para fazer o leitor entender que aquilo aconteceu até o tal momento da escrita do texto, tá? Aí o 5º e último parágrafo, vou ler para vocês. O livro narra a história do herói Ulisses, também chamado de Odisseu, que passa por várias aventuras para voltar ao lar após lutar na Guerra de Troia, na Grécia. Atualmente, esse vaso está no Museu Britânico, em Londres. Então, a gente achou aí narra, passa e está. Esses 3 verbos, todos no presente. Todos no presente. Atemporal, por quê? Não fala que foi hoje. Ele aconteceu e se eu ler hoje vai fazer sentido, se eu li ontem fez sentido para mim ontem, e assim por diante. Então, por ser uma narrativa épica ainda lida pelo mundo, usa-se o presente do indicativo da sua forma atemporal. Porque a Odisseia é uma obra muito antiga. Então, se eu li ela há, 5 anos atrás e ler hoje, ela ainda está no presente, ok? Então, é por isso que ela também é um presente atemporal. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula hoje para corrigir esses exercícios juntos. Eu espero que tenha ficado justificado todas as partes para vocês, ok? Espero que tenha sido de boa compreensão para cada um. E caso ficar dúvidas, caso vocês não tenham entendido alguma das explicações, ou volta um pouquinho o vídeo ou me chama no WhatsApp. Para copiar as respostas, também dá uma voltadinha aí, pausa o vídeo, copia certinho, passa limpo na apostila e vai dar tudo certo, beleza? Caso precisem de mim, vocês sabem, sempre estou lá disponível para vocês, para tirar dúvida, para ajudar em qualquer coisa que for necessário, ok? Beijos, fiquem com Deus, até amanhã, que a gente também tem aula amanhã, que é terça, e eu espero que todos vocês tenham um bom descanso e amanhã estejam mais dispostos ainda a estudar com a gente, tá bom? Beijo e boa aula aí para vocês, né? Para as próximas aulas. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.